Olá, espero que estejam todos bem. Estou aqui me divertindo um pouco no confinamento também com novos visuais, brincando bastante comigo mesmo e com os meus filhos. E para quem não sabe, hoje é o dia da educação. Se você perguntar para qualquer brasileiro qual é uma saída para os problemas que a gente enfrenta hoje no país, provavelmente você vai ouvir educação. E, no entanto, a gente pouco discute, reflete sobre o verdadeiro significado da educação. Nenhum processo verdadeiro de educação não parte de uma dúvida, de um questionamento. E é por isso que, nesse dia em que se celebra, se comemora a educação no nosso país e no mundo, eu preparei alguns questionamentos que eu gostaria de colocar para reflexão sobre isso. Quem pensa o que a gente pensa dentro da escola? Por que só se valorizam algumas áreas do conhecimento, ao passo que outras são totalmente esquecidas? Por que os modelos educacionais não mudam tão rapidamente quanto muda a sociedade? O que não é mensurável e quantificável não pode ser considerado conhecimento? Por que a matemática tem sido mais valorizada e tem muito mais espaço do que a dança, por exemplo? Por que nas escolas existe tanta comparação e competição se cada ser humano é único e singular? Por que nossas escolas funcionam com base na avaliação e competição e não na colaboração? Por que silenciamos uma criança brincalhona e agitada e a medicamos e diagnosticamos com algum transtorno, ao invés de encaminhá-la para uma quadra esportiva, um ateliê de artes ou um jardim para mexer com a terra? Faz sentido ou é da natureza de uma criança ficar 4, 5, 6 horas sentada em uma carteira enfileirada com outras crianças trancadas dentro de uma sala de aula? Por que classificamos e avaliamos os jovens como regulares, bons ou ótimos, quando todos são seres integrais, independentemente das suas habilidades e vocações? Um conceito desses realmente dá conta de expressar toda a complexidade que um ser humano é? O que significa ser melhor aluno no sistema educacional brasileiro? Aquele aluno que vai receber as boas avaliações, será elogiado e premiado. Se a paz é um objetivo a ser alcançado, por que não se educa para a paz, ao invés de se educar para o individualismo, para o materialismo, para a disputa, para o condicionamento e para a competição? Eu comecei a fazer esses questionamentos a partir do momento em que eu me tornei pai. Foi a partir dessa experiência concreta na minha vida que eu comecei a me preocupar. Mas quem que pensa esse currículo que é imposto dentro de escolas e salas de aula que o meu filho e a minha filha vão lidar ao longo de tanto tempo? Como um pai que ama mais do que qualquer coisa seus filhos, eu fico preocupado e, na verdade, o meu objetivo é contribuir para a criação de seres humanos autônomos, livres, seguros de si, né? Eu acredito muito que a educação é um meio mais importante para emancipar as pessoas da opressão, da submissão, da miséria. Mas a educação verdadeira, ela deve partir, na minha visão, da pessoa que vai aprender. Então eu acho que o modelo pedagógico está invertido. Até porque a gente não sabe, existe uma infinidade de habilidades e de vocações e isso deve partir da criança. Para vocês terem uma ideia, eu tenho pesquisado muito durante o isolamento social, lido sobre isso e nesse dia especificamente fui buscar alguns livros que me marcaram. E para você, eu tenho um filósofo que eu admiro muito, que é da Universidade de Harvard, que se chama Michael Sandel, autor de um livro fantástico que se chama Justiça. Mas nesse aqui, que também é fantástico, Contra a Perfeição, ele aborda um pouco esses questionamentos que eu estava fazendo com vocês, e ele fala o seguinte: à medida que aumenta a pressão pelo desempenho, aumenta a necessidade de fazer as crianças pouco concentradas se focarem nas tarefas. Há quem atribua o enorme aumento nos diagnósticos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade às novas demandas impostas às crianças. Ele menciona aqui um pedagogo, um cientista, Dr. Lawrence Diller, pediatra e autor de um livro chamado A Base de Ritalina, Running on Ritalin, em inglês. E ele fala que, ao longo dos últimos 15 anos,
meados dos anos 2000 esse livro. Ao longo dos últimos 15 anos, a produção legal de Ritalina aumentou 1.700%. E a produção da anfetamina Adderall, também usada para tratar o TDAH, aumentou 3.000%. Para as empresas farmacêuticas, o mercado americano da Ritalina e de outros medicamentos relacionados é uma mina de ouro. Rende $1 bilhão por ano. Eu acredito que alguma coisa está errada ao analisar esses números e a gente precisa se questionar sobre isso. Nesse dia da educação, em que se celebra a educação, eu deixo esses questionamentos e proponho uma reflexão, um debate, porque se é uma unanimidade que a educação é um caminho para emancipar as pessoas, a pergunta que fica é: qual educação?